Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos teus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite, roubaram o corpo enquanto nós dormíamos. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as minhas súplicas, nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, é Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo e um dia só não dá para a gente comemorar a Páscoa. Portanto, se estende a igreja essa alegria pascal por 8 dias. Iniciamos a nossa caminhada em que Jesus, essa semana, ele vai aparecendo aos discípulos, como a gente leu no Evangelho de ontem. Os discípulos tinham dificuldades ainda no crer na ressurreição. Por mais que Jesus falou muito, ainda eles precisavam de alguns elementos de provas humanas para compreender o que é Deus. O discípulo amado, ele não entra no túmulo. O Pedro entra, o discípulo amado não. E ao não entrar no túmulo, ele viu. E o verbo ver do grego é diferente do Pedro que viu. É um ver contemplativo. É um ver já acreditando. Olhar para o túmulo e crer que naquele vazio ele não está. Ele está ressurreto. Cristo ressuscitou. Agora devemos aplicar essa ressurreição em nossas vidas. Porque sabemos pela inteligência, pela fala, pelos símbolos que aqui no presbitério se encontra, a imagem do ressuscitado, as flores que estavam restritas na quaresma, o círio pascal. São elementos visíveis dos nossos sentidos para entendermos aquilo que é eterno. A ressurreição é
posta a nós, agora é só aplicar, como luz, o nosso batismo e a fé, ouvida e praticada. Nos Atos dos Apóstolos, o Paulo já vai dizer que no dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 12 apóstolos, levantou a voz e disse à multidão. O Pedro lembra daquela multidão no dia de Pentecostes, no dia do cenáculo, que o Pedro não mais entrou no túmulo, agora ele não precisa mais, porque ele já tem a plenitude do Espírito. Então, o Espírito vai fazer nós compreendermos as coisas do alto e as coisas sagradas. Por exemplo, a morte. Quem não crer, olha para a cruz e vê um assassinato. Mas na cruz de Nosso Senhor, ali já tem ressurreição. Nós não precisamos ir ao túmulo. Ali já está estampado. Na Sexta-feira Santa, onde Jesus estava lá manietado na frente de Pilatos, todo ensanguentado, ali lembramos de todas as nossas misérias que foram estampadas no Cristo. E na cruz, no amor extremo, a gente já canta: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. É ali na cruz já está estampada a nossa redenção e a nossa salvação. Vencida a morte. Por quê? O salário do pecado não é a morte. A morte espiritual e a morte física, ele não tem pecado. Então não tem morte. Tem ressurreição, vida eterna. E lá na cruz já está estampada. Nos Atos dos Apóstolos, o Pedro, ele vai fazendo uma revisão de Jesus. E o Davi já era uma prefiguração de Cristo. Mas um Davi sábio, pecador. Para entender que Cristo realmente ressuscitou, como até o Davi já predissera que era o Salvador. Não é a sabedoria de Davi, agora a sabedoria eterna, que é o Jesus Cristo que ressuscitou. Ele está sentado, aliás, ele está em pé. Em pé é o símbolo do ressuscitado que não morre nunca, porque é eterno. E essa ressurreição deve ser aplicada em nossa vida. Alguns momentos em nossas vidas, tem momentos que a fé fraqueja para a gente entender que algumas ocasiões de morte deste mundo é pequena diante da ressurreição de Cristo. Devemos ressuscitar diariamente dos nossos pecados e ressuscitar de situações que nos fazem afastar da ressurreição de Cristo, como violência, morte, injustiças. E aí nós lembramos, Ele estampou os pecados da cruz por mim. Então, eu ressuscitarei no último dia com Ele. Se com Ele vivemos, com Ele... Não, aliás, se com Ele morremos, com Ele viveremos. O Papa Bento XVI, ele vai dizer assim: aquele que participou da paixão do Senhor, agora deve cantar a alegria da ressurreição. Por que o Papa diz isso? Porque o ressuscitado, Cristo ressurreto, glorioso, tem a marca da paixão. O ressuscitado
O crucificado é o ressuscitado. No seu corpo glorioso, porque ele está lá na Galileia, ele fala com as mulheres na Judéia, onde ele ressuscitou. Depois ele vai lá, os discípulos lá na Galileia. Ele come, atravessa a parede, mas ele tem a marca da paixão. Para comprovar, o crucificado é o ressuscitado. E o salmista nos lembra: Senhor, me guarde nessa fé. Senhor, me guarde nessa esperança. Até minha carne repousa na esperança. A fé gera esperança e gera a caridade, o amor. Guardai-me, Senhor, nessa fé. Guardai-me, Senhor, nessa esperança, porque em vós me refugio. Esse diz o Salmo. O Evangelho é de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele relata em detalhe algumas coisas que o João não tem. Ontem, no relato da ressurreição do Senhor, o João tinha anjo para cá, o anjo estava lá na pedra, deitava, falava. Aliás, perdão, no Mateus tem isso. É anjo para cá, anjo para... O João não tem. O João tem Madalena, Pedro e João. Aqui não. Tem uns anjos para cá, as mulheres vai aos pés de Jesus, abraçam. É um corpo eterno. E se é um corpo eterno, é um corpo iluminado pela glória do Espírito. Não é o mesmo corpo, um cadáver. É um corpo glorioso. Mulheres partiram depressa. O que é partir depressa? Saíram apressados do êxodo. Saíram apressadas para ir ao encontro na terra prometida. Mas esse apressado é com medo. Mas não é aquele medo paralisante. É aquele medo espantoso. O corpo não está lá. E se o corpo não está lá, então não roubaram um cadáver. Por que não roubaram um cadáver? O lençol estava lá e o pano que cobria o rosto de Jesus estava dobradinho num canto. Como que vai roubar um cadáver sem roupa? Sem as suas vestes? Então, ele ressuscitou. Ela é testemunha. Ela chama os discípulos. Jesus aparece para elas e diz: alegrai-vos. Alegrai-vos. Esta é a palavra da Páscoa. Alegrai-vos. O Padre lembra vocês. Mesmo que essa semana encontre problemas, encontre situações que lhe fazem querer desanimar, o Cristo vem e diz: alegrai-vos. Eu ressuscitei. Eu ressuscitei. Alegrai-vos. As mulheres apressadamente vão ao encontro de Jesus, abraçam. Jesus olha e diz assim para elas: não tenha medo. Por que não tenha medo? Porque o medo não faz parte daquele que aplica a ressurreição em sua vida. Lembra-se que o medo é provocado pelo homem velho e pela mulher velha. Quem que são esses? Aqueles que não foram renascidos da água e do Espírito. Aqueles que não avançam. Aqueles que não mergulham na fé. Aqueles que estão à beira. Que não mergulham na graça. E depois vêm os guardas. Os guardas que testemunharam.
Mas os guardas não creram. Amados irmãos, ir mais profundamente a Cristo, não basta você só ver com os olhos. Você tem que ver com os olhos da fé. Porque eles olharam também o túmulo, mas eles não creram. Então fomos lá contar para os judeus e os fariseus. Os fariseus falaram assim, mentira, essa história aí não conta. Então eu vou dar um dinheirinho para você dizer que roubaram. Mas tem um santo sudário. E o corpo que tampou o rosto de Jesus, para tampar o rosto, para que a boca não pudesse ser aberta. E tem uma história judaica que diz, quando o seu senhor está sobre a mesa, família judaica, ele vai ao banheiro, ele deixa o pano descoberto. Quando dobra, é para os criados entenderem, aliás, quando deixa desdobrado é porque não vai voltar. Quando dobra, é sinal que ele volta. É isso que nosso Senhor está dizendo. Eu voltarei na minha segunda vinda. E quem vai me encontrar são aqueles que vivem pela fé. Aqueles que creem vão encontrar, uma mentira. Vai contar uma mentira e vai dar o dinheiro. Ô, dinheiro, hein? Para inventar uma mentira. Mas para comprovar que Jesus ressuscitou, Jesus deveria só chamar o Pedro e João, que eles são homens. Os homens atestam realmente a verdade. Mas Jesus não quis. Ele quis as mulheres. Por quê? Para as mulheres atestarem realmente que ressuscitou, porque ele veio para todos. Mulheres e homens, crianças, adultos, anciãos, a salvação é para todos, a ressurreição é vista para todos, para atestar realmente que ele ressuscitou. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Esse evangelho de Mateus, mais ou menos do ano 30, do ano 40, depois de Cristo, e o Mateus fez questão até hoje, mais de 2000 anos, até hoje, o boato que Jesus não ressuscitou, o boato que o cristianismo é uma história inventada, manipulada nas universidades, como eles dizem, manipulada ali, mais ou menos o Constantino que inventou, a igreja começou a surgir com Constantino. Essa invenção judaica tem até hoje. Não, é mentira. Até hoje. Mas nós estamos aqui, dizendo, ressuscitou de verdade. Aleluia. Não preciso de provas. Eu vejo pela fé. Você é convidado a entrar no sepulcro, olhar aquele vazio do sepulcro, contemplar o inefável, contemplar aquele vazio e naquele vazio encontrar o tudo que é Cristo Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.